Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Eu quero falar hoje sobre o acesso ao coração de Deus Pai. Nós vamos conversar aqui sobre um caminho, um acesso ao coração de Deus Pai. Eu não sei se você lembra um pouco como você era quando você era mais novo. Eu não sei se quando você era mais novo você ia na casa de alguns amigos, talvez porque o seu primo convidou você para dormir lá na casa dele, ou então os amigos, e aí você meio que impelido por eles lá na hora que estava com todas as famílias, você falou, tá bom, eu vou. Mas na hora que você via que a noite estava chegando, que a hora de dormir estava chegando, você fala assim, cara, eu estou com saudade de casa, estou com saudade da minha cama, estou com saudade da minha família. Eu cresci exatamente assim. Eu não fui uma pessoa que eu dormia muito na casa dos meus amigos, porque eu gostava da minha cama, eu gostava da minha casa, eu gostava da minha família, eu gostava de acordar e ter o café da manhã que os meus pais já faziam para mim. É isso que eu gostava muito. Meu filho é exatamente assim. Quando eu chego para ele hoje, eu falo assim, filho, você não quer dormir na casa da vovó? Ele fala, pai, mas em casa é tão gostoso, a casa da vovó é legal, mas em casa é tão gostoso. E ele quer dormir em casa, ele quer morar em casa. Eu estou falando isso para vocês, porque será que existe para a nossa alma, para o nosso coração, um mesmo lugar de morada em Deus, como nós experimentamos quando nós temos a nossa morada física, o nosso lar? Eu tenho aprendido cada vez mais que aquilo que deve ser principal característica da minha vida com Deus, não deve ser visão, não deve ser poder daquilo que nós fazemos, não deve ser resultados ministeriais ou resultados profissionais. A principal característica de nossas vidas precisa ser nossa afeição ao coração de Deus. Eu tenho aprendido cada vez mais que, ao longo dos últimos anos ministeriais, que aquilo que deve pautar, ser fundamento na minha vida com Deus, na sua vida com Deus, deve ser a nossa afeição a Deus. Eu descobri que se eu tenho uma boa noite de sono, eu tenho um dia melhor. Você já aprendeu isso na sua vida? Quando você era mais jovem, você sabia que você podia talvez não dormir muito bem, que no dia seguinte você dava conta do recado. Mas conforme vai passando a idade, você vê que uma boa noite de sono gera um dia melhor. E se eu entendo que se o meu coração ele encontra um lugar de descanso em Deus Pai, se antes de dormir, a minha afeição do coração eu levo a Ele, o meu descanso durante a noite é diferente. Portanto, a minha performance durante o dia, a minha mente, a paz que guarda o meu coração e a minha mente durante o dia, são totalmente diferentes. Uma noite, um bom tempo atrás, eu lembro que eu acordei à noite, por algum motivo, eu não lembro exatamente por que foi, era umas 2h da manhã, eu acordei, e eu acho que talvez precisei tomar uma água, então fui ao banheiro, eu não sei exatamente por que eu acordei, mas eu sei que logo depois de acordar e tomar aquela água, o meu coração e a minha mente ficou pensando muito nos problemas que eu tinha que lidar no dia seguinte. Alguém aqui já fez isso? E você fica fritando na cama, de um lado para o outro, pensando nos problemas para resolver no dia seguinte. Sejam problemas bancários, problemas do trabalho, talvez aquela reunião no trabalho que você precisa ter,
Talvez aquela conversa com os seus pais, ou com o primo, ou com um amigo que você precisa resolver, talvez seja algo ministerial, não sei. Mas eu lembro que eu estava com uma preocupação, eu ficava fritando na cama de um lado para o outro. A preocupação não saía da minha cabeça, da minha mente. Aí eu lembro claramente que foi passando 1 hora e eu não conseguia dormir, 2 horas eu não dormia, 3 horas eu não dormia. Até que finalmente, quando faltava 20 minutos para eu de fato ter que acordar, eu caí no sono. Logo 20 minutos depois, quando o relógio desperta e eu acordo, eu ouço o Espírito Santo dizendo para mim: a preocupação tomou o lugar da adoração. A minha preocupação tomou o lugar da minha adoração. É como se naquela noite, a palavra de Deus fala para nós, o salmista diz que na escura noite o Senhor nos aconselha. Naquela noite, Deus ele tinha um banquete para mim de adoração, para eu me assentar à mesa com Ele e somente trazer a afeição do meu coração a Ele, mas eu decidi dar um lugar de assento à preocupação, e me assentar numa mesa vazia, e é tolice se preocupar durante a madrugada, durante a escura noite, porque o gerente do banco ele não está ali aquela noite para te atender. A reunião com o presidente da empresa, com o diretor, com os amigos, com a família, não está acontecendo ali diante de você, e você está numa mesa sozinho, e essa mesa ela não é farta, é uma mesa que não tem nada. E Deus me falou claramente, a preocupação tomou o lugar da adoração. A primeira vez que eu ouvi de Deus claramente Ele dizendo isso. O que eu tenho aprendido, você já parou para pensar qual é a vontade de Deus para a sua vida? Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é a vontade do Senhor para mim? Eu quero orar, eu quero ter eficácia na minha vida de oração. Eu não quero orar e eu não quero entender como se fosse um céu de bronze sobre mim, mas eu quero orar e eu quero que a minha oração chegue ao céu num sinal de Wi-Fi, automático, direto, mas também os céus sejam rasgados e eu ouça a sua voz. Por que será que muitas vezes nós oramos e parece que é como um céu de bronze e não chega nossa oração ao céu e nós não ouvimos de Deus? É porque muitas vezes nós estamos orando de um lugar de preocupação. O lugar onde eu me posiciono muda totalmente a eficácia da minha oração. Deixa eu explicar isso aqui para vocês um pouco melhor. Tem um escritor chamado Derek Prince. Ele é um teólogo clássico da literatura cristã. E sabe o que Derek Prince diz em um dos seus livros, que ele fala sobre oração? Ele diz, se você tiver 10 minutos para orar, invista 7 ou 8 minutos deles adorando. Ser um adorador é o que me posiciona para uma vida de oração eficaz. Você entendeu isso? Ser um adorador é o que me posiciona para uma vida de oração eficaz. Ou seja, a força da minha oração é determinada a partir do lugar de onde eu oro. A oração que é gerada dentro da presença de Deus é eficaz. Leia o livro de Neemias. O livro de Neemias, você vai encontrar orações, algumas orações de Neemias. As orações de Neemias são conhecidas como orações de um tiro certeiro. As orações dele não duram mais do que uma frase, uma linha. Por que será que algumas pessoas, elas oram suas orações tão curtas, mas tão eficazes? É exatamente isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos conversar sobre a adoração que gera um posicionamento em nossas vidas para uma oração eficaz. E não a preocupação que gera em nós murmúria. Murmurar é a mesma coisa que orar, só que é o contrário.
Murmurar é a mesma coisa que eu deixar que o campo de batalha da minha mente seja tomado pelas preocupações. Murmurar é eu levantar um altar de adoração às preocupações, enquanto que eu orar é eu levantar um altar de adoração a Deus que está sobre as preocupações. O texto bíblico que nós vamos ler hoje está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Eu quero ler aqui com vocês. 1 Tessalonicenses 5,16. O contexto é que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja que está em Tessalônica, e esta carta está no finalzinho, está no último capítulo, capítulo 5, e se você perceber na sua Bíblia, talvez essa última sessão desta carta de Paulo à igreja que está em Tessalônica, talvez está escrito aí considerações finais ou instruções finais. Ele diz assim no versículo 16, nas instruções finais, olha o que o apóstolo Paulo diz para nós: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Qual é a vontade de Deus para nós? Nós acabamos de ler. Quando você está com uma vontade de você comer um lanche, que ele vai pão, depois você tem no meio do lanche, você tem aquele filé mignon fritinho, sabe que a sua mãe faz? Aquele filé mignon fritinho, cortadinho. Depois uma camada de queijo derretido, um vinagrete. Aí você fecha exatamente esse pão, esse lanche com mais uma fatia de pão, não é? Aí quando você vai naqueles lugares que eles cortam em boquinha de anjo certinho, sabe quando corta boquinha de anjo bonitinho? E você fala assim, uau, um churrasquinho agora, é chamado de churrasquinho, né? Em alguns lugares é chamado de bife com o queijo derretido, sei lá, o vinagrete, eu não sei como é que chama exatamente esse tipo de lanche, mas eu gosto desse tipo de lanche. Imagina você chegar no lugar e você falar para eles assim, viu? Por favor, me dê o famoso churrasquinho aqui desse lugar. É exatamente isso, é o pão com o filé mignon fritinho, com o queijo derretido, com o vinagrete e outro pedaço de pão. Aí leva alguns minutos, você está lá sentado, você está esperando, já chegou a sua coquinha, seu guaraná, a sua água com gás, se você prefere, e você está esperando chegar a comida, certo? A hora que chega a comida, chega um prato para você com o filé mignon, com o queijo e com o vinagrete. Está aqui, Senhor. Você fala, meu amado, eu não estou de dieta, cadê o pedaço de pão? Tanto para começar o lanche aqui embaixo, como para finalizar aqui em cima. Imagina você chegar numa hamburgueria e você fala assim, viu, eu estou querendo comer um bom hambúrguer. Um bom hambúrguer, você tem a carne de hambúrguer, você tem o queijo derretido, você tem o bacon, você tem o alface, tomate, aquela cebola roxa, o picles, olha só, está dando vontade de muita gente, não é? Mas aí você tem um pedaço de pão, quando você inicia o hambúrguer, você tem um pedaço de pão quando você finaliza ele. Você imagina você chegar na hamburgueria e falar assim, me dá esse hambúrguer, e chegar aqui, a carne, o queijo, o bacon, a cebola, o picles, mas cadê o pão embaixo e o pão em cima? E a pessoa olha para você e fala assim, é isso, fala sério, matou sua vontade? Se chega desse jeito, mata a sua vontade? Não, a minha vontade é comer o lanche completo, eu quero ele inteiro, eu quero tudo. O que Deus está falando para nós, é que a vontade dele para nós, é alegria, é oração e é gratidão. Qual o nosso problema?
que nós muitas vezes esquecemos de entregar a Deus a nossa alegria e a nossa gratidão, e nós entregamos apenas a Ele a nossa oração. É exatamente por este motivo que muitas vezes as nossas orações, elas não chegam aos céus, porque nós não estamos entendendo o protocolo de Deus para nós na terra. Você ensinou o seu filho, a hora que ele acordar, ele chegar para você e falar: papai, bom dia, dar um beijo em você, e depois ele pedir o leite com Toddy que você faz. Mas aí ele chega para você, e olha que ele olha para você e fala assim: pai, cadê o meu leite com Toddy? Você vai olhar para ele e vai falar assim: ei, cadê o meu abraço, o meu bom dia, o meu beijo? Não, pai, eu quero o meu leite com Toddy. Ser um adorador é o que nos posiciona para uma vida de oração eficaz. O que o apóstolo Paulo está ensinando para nós é que para que haja uma oração constante, eficaz em nossas vidas, é necessário haver em primeiro lugar, alegre-se sempre. É interessante que Filipenses 4, versículo 4, também diz isso: alegrem-se constantemente. Mas alguns versículos depois, em Filipenses, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então vamos falar sobre oração contínua. Mas para nós falarmos sobre oração contínua, nós precisamos eliminar o que nós temos vivido continuamente em nossas vidas. A palavra de apóstolo Paulo para nós é: orem constantemente. Mas a palavra da cultura da terra, hoje, deste tempo para nós, é: fiquem ansiosos continuamente. Antes de falarmos sobre uma oração constante, uma oração que fala com Deus, orar significa falar com Deus, nós precisamos eliminar o que tem nos atrapalhado de falar com Deus. É interessante que quando Paulo escreve isso, a igreja que está em Filipenses, quando ele escreve isso, ele está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Parece que ele escreveu nos dias de hoje. Tem alguém aqui que nunca viveu, não vive, nunca experimentou ansiedade na vida? Levanta a mão bem alto, a gente quer fazer um curso com você. Todos nós. É interessante que parece que na realidade dos nossos dias hoje, nós somos chamados a constantemente viver em ansiedade. E Paulo fala para nós: não andem ansiosos. Ei, não ande ansioso. Não viva em ansiedade. Como assim, Paulo? É impossível não viver em ansiedade. É impossível diante de tanta competição, de tanta comparação, diante de ficar olhando numa rede social e ver a vida do outro, diante de ver os problemas amontoando diante de mim, eu não saber o que é que vai acontecer amanhã. É impossível não viver em ansiedade. Mas ele fala para nós: não andem ansiosos. É interessante que a Bíblia, ela sempre nos traz um comando, mas também nos dá um caminho a como realizarmos isso. Não ande ansioso, mas em tudo. Eu amo a Bíblia porque tem um mas. Ele me ensina não apenas ao que não fazer, não ande ansioso, mas ele fala: faça isso, que se você fizer isso, você suplanta a ansiedade, você elimina ela. O que eu devo fazer então? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a você. 1 Pedro fala para nós: lancem sobre o Senhor a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de você. Algumas semanas atrás, eu tive uma notícia que foi uma notícia muito ruim, muito difícil. Era uma sexta-feira. Eu estou esperando por essa notícia há 2 anos e meio, depois de 2 anos e meio de batalha jurídica, estou esperando que a resposta seja favorável a mim.
Sabe quando você é injustiçado por algo? Plenamente injustiçado, aos olhos humanos, aos olhos das instituições, e eu tenho provas da minha situação, da injustiça que passei. Depois de 2 anos e meio de batalha, depois de muitas idas e vindas, depois de muito tempo esperando para ter uma resposta conclusiva favorável ao injustiçado. Eu lembro que era uma sexta-feira, sem ser semana passada, retrasada. Eu lembro que no finalzinho da tarde, era umas 6:30 da noite, eu recebo uma ligação do advogado, e ele me descreve tudo aquilo que aconteceu naquele processo. A resposta final foi de uma injustiça plena. Foi horrível. Você já se sentiu injustiçado? E de repente você tentou lutar e buscar justiça diante dos homens, das instituições, diante daqueles que deveriam defender o que é correto. Naquele momento, eu lembro que o meu coração, ele se entristeceu tanto, porque eu olhei, depois de 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses de batalhas, eu olhei para aquilo e falei assim, como pode ter essa injustiça neste momento? Naquele momento, a minha vontade era de fazer nada. Sabe quando a vontade é, depois de receber uma notícia tão ruim, é ir para o quarto, é se ficar recluso, é ficar somente sozinho, é não fazer nada, absolutamente nada. Mas eu lembro que eu tinha 1h30 depois daquilo, eu tinha o Team Night. Team Night é nosso encontro aqui na igreja, nós nos encontramos com todos os voluntários e líderes de todas as áreas da igreja, que servem na igreja. Líderes, todos voluntários de recepção, música, O2, kids, todo mundo se encontra, é um tempo super divertido, nós brincamos, e nós celebramos, e a gente tem jogos, e a gente come juntos, e aí nós também temos uma palavra de Deus sobre nossas vidas. Era questão de 1h30 depois, eu tinha o Team Night, e aí o Espírito Santo, ele me lembrou exatamente deste versículo, alegrem-se sempre. Falei, mas eu não estou com vontade de me alegrar, eu estou com uma vontade de me entristecer. Ele falou, pois é, Tiago, lembra que eu já te ensinei na minha palavra? A alegria no Senhor é a minha força. Lembra quando a Bíblia diz para nós que aqueles que plantam com lágrimas, com júbilo, ceifarão? A primeira coisa que eu e você precisamos aprender é que ao invés de nós levantarmos um altar à ansiedade, à preocupação e permitir que sentimentos como ansiedade, pânico sejam gerados em nossos corações e mentes, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é saber para quem é que nós voltamos nossos corações. Eu preciso voltar o meu coração ao Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Não ande ansioso por coisa alguma. Por quê? Porque em tudo, quando nós apresentamos nossa oração, nossa súplica e nossas ações de graças ao Senhor, nós apresentamos nossos pedidos a Ele, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Eu lembro que eu fiz exatamente isso. Horas depois eu estava aqui, tinha tido 1h30 atrás uma notícia horrível. A minha vontade era de ficar recluso, mas cá estava eu, com todos os líderes e voluntários da I3, vendo eles brincar e dar risada, e de repente, na presença do Senhor, o meu coração foi sendo tomado de alegria, e mais alegria. Eu lembro que no sábado, eu estava com a minha família, e a minha vontade, de novo, diante da notícia muito ruim, era ficar recluso e não fazer nada, mas na presença da minha esposa, do meu filho, da família,
o meu coração é aquecido. Eu lembro que no domingo, eu estava aqui no culto de manhã e no culto à noite, adorando a Deus, na presença do Senhor. Na presença dEle existe força. A alegria no Senhor é a nossa força. É por isso que Ele diz para nós: alegrem-se sempre. Nós precisamos entender que o que Deus tem para nós são palavras de boas novas. Diga que está do seu lado direito: boa notícia. Lado esquerdo, fala assim: boa notícia. Eu gostei de vocês falando demais, porque vocês falam com um sorriso no rosto, vocês olham para o lado, boa notícia, isso mesmo, boa notícia. E a boa notícia é que em Deus sempre há abundante vida. Em Deus sempre há abundante vida. O que a cultura desse século quer ensinar para nós é que nós precisamos receber em nós ofensas. Alguém te ofendeu, eu tinha todo o direito para isso. Alguém te ofendeu, fica com seu coração endurecido, se afaste de todo mundo, não vá à igreja, fica ali no seu quarto, não converse com mais ninguém. O que Satanás quer falar para cada um de nós é exatamente: se você foi ofendido por algo, tome a ofensa que você recebeu e fica lá no seu quarto paradinho. Você acabou de ter uma notícia péssima na sua vida. Eu não sei para quem é que eu estou falando, eu não sei se a notícia que você recebeu na sua vida é com relação ao trabalho, é um diagnóstico médico, talvez seja um relacionamento que não deu certo, talvez seja a sua vida financeira, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu quero dizer para você, o que Satanás tem tentado falar para cada um de nós é: fica na sua casa recluso, se afaste de todo mundo. E o que Deus fala para nós: ei, primeiro lugar, você precisa derramar o seu coração diante de mim. Ofensa é exatamente o que Satanás quer levar aos nossos corações, mas o que Deus tem para nós é a sua presença. E a presença manifesta de Deus é um lugar para nós habitarmos. Aprenda isso. A presença manifesta de Deus é onde nós deixamos a culpa, a vergonha. Nós não colocamos ênfase em nossas próprias vidas, nós colocamos ênfase naquele que é o autor da vida. Como será que Deus ouve nossas orações? Eu disse para vocês, se você tiver 10 minutos para orar, invista 7, 8 minutos deles adorando a Deus. O que eu e você precisamos fazer em primeiro lugar é aprender que Ele nos chama a uma vida de adoração. Deus nos chama a essa vida de adoração. Você lembra lá atrás, quando as casas, elas tinham aquecedor, mas o aquecedor não era feito como é hoje, que é aquecedor a gás. O chuveiro elétrico que você de repente liga e você vem água quente. Não. Lá atrás, muito tempo atrás, as casas que tinham água aquecida, tinham uma caldeira muito grande com água quente. Você lembra disso? Alguns poucos lembram disso. Então, para vocês que não são dessa época, deixa eu lembrar vocês, deixa eu ensinar vocês. Antigamente, tinha uma caldeira muito grande, com água quente, na época de inverno. É interessante que naquela época fazia muito mais frio do que faz hoje. Até porque os banheiros, naquela época, muitos banheiros, eles ficavam externamente à casa, eles não ficavam dentro de casa. Você saía para você ir ao banheiro. E quando você precisava ter uma ducha, um banho quente, naquele frio, num banheiro fora de casa, você ligava exatamente aquela parte da torneira que vinha água quente, e você ligava um pouco de água fria também. Só que não era como é hoje. Hoje você liga, em questão de pouco tempo, poucos segundos, se é um aquecedor a gás, o seu chuveiro já está quente.
Se é um chuveiro elétrico, na hora ele já está quente. Mas naquela época não era assim. Você abria aquela parte da torneira para a água quente vir, bem pouquinho, abria bem pouquinho aquela parte da torneira de água fria, para ter a combinação das duas e ficar uma morna um pouco mais gostosa. E aí você ficava lá embaixo, vendo aquele ralinho de água chegar. Só que levava muito tempo para isso. É exatamente assim, quando nossa vida, ela não tem adoração constante. Você só fala com Deus quando você está em problemas. Você só chega para Ele quando você está precisando de alguma coisa. E toda vez que nós buscamos a Deus, mas nós não temos relacionamento de intimidade com Ele, parece que leva muito tempo para essa água quente chegar. Mas tem uma estratégia que algumas pessoas entenderam. É que lá atrás, se você queria água quente na hora do seu banho, à noite, o que você fazia? Uns 30 minutos antes, você ia lá, você abria bem pouquinho a torneira da água quente, bem pouquinho. Passava alguns minutos, você via que ela estava gotejando, gota após gota. É porque toda aquela água quente da caldeira já tinha passado por todos os tubos e tinha chego exatamente aquela torneira, aquele chuveiro, e começava a gotejar. É isso que Deus tem para nós. Quando nós investimos numa vida constante de adoração, nós de repente oramos como Neemias, uma oração curta, mas eficaz. Jesus Cristo fazia exatamente assim. Alegrem-se sempre. Ele tinha uma vida de oração constante. Orem continuamente. Deem graças o tempo todo. Nós precisamos saber o acesso de nossa vida em oração, a alegria no Senhor. Precisamos entender o que é uma vida de oração, oração constante nele. E precisamos entender que coração grato abre muitas portas. Coração grato abre portas para a minha vida e para a sua vida. Sabe, é por isso que Efésios 2:6 diz para nós: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entenda isso. Quando nós vivemos uma vida de intimidade em adoração, nós sabemos o lugar de oração que nós oramos, assentado em regiões celestiais. Eu quero finalizar essa palavra falando um pouco sobre nosso modelo de oração. Tudo bem, Jesus ele fala para nós que nós devemos orar continuamente, constantemente, mas ele nos dá um modelo. O modelo é ele mesmo, o padrão é ele mesmo. Jesus ele gostava de muitas pessoas, eu não sei se você sabe disso, mas quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, tem pessoas que Jesus ele ama. O centurião na Bíblia, ele ama, ele vê a fé daquele centurião, ele se admira muito. A mulher cananeia que se encontra com Jesus, Jesus se admira da fé dela também. Maria Madalena, quando ela se encontra com Jesus, antes de Jesus subir ao Pai, Jesus também a ama. Mas João Batista, Jesus ama João Batista. João Batista é tido por Jesus como o maior de todos os profetas. Ele ama João Batista. E um momento na vida de Jesus, ele ouve a notícia que João Batista, ele foi morto. Ele foi decapitado. Eu quero ler com você essa passagem. Olha o que diz Mateus capítulo 14, versículo 10. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram,
Depois eles foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Uma pausa aqui. De todas as pessoas que Jesus encontrou pessoalmente, João Batista era definitivamente um daqueles que tinham mais afeição no seu coração. Ele amava muito João Batista. João Batista é aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus. João Batista era primo de Jesus. João Batista já se encontrou com Jesus quando ele estava no ventre da sua mãe Isabel, quando Maria entrou grávida e ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus amava João Batista. Agora imagina como estava o coração de Jesus diante dessa notícia. Ele se entristeceu. E o que ele fez? Jesus se retirou para um lugar deserto, para ficar sozinho. Para fazer o quê? Para orar. Jesus, ele precisava orar, ele precisava falar com Deus. Eu já tive várias notícias ruins na minha vida. Você já teve várias notícias difíceis na sua vida. E o que Deus nos ensina: alegrem-se no Senhor, orem continuamente, deem graças o tempo todo, pois esta é a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus nos ensina a mim e a você: se retire na presença de Deus para orar. Mas tem algo interessante nessa passagem. Olha o que tem de mais interessante, é que quando Jesus vai para esse lugar deserto para orar, as multidões, ao ouvirem falar disso, elas saíram das cidades e o seguiram a pé. Jesus, ele está querendo somente orar e derramar a sua lágrima diante de Deus, porque o seu primo João Batista acabou de morrer. Mas as multidões estão lá falando: Jesus, nos ensine, Jesus, faça milagres em nós. E ele, tendo compaixão deles, ele deixa a sua tristeza de lado. Ele já entregou ela a Deus, ele já entregou a sua súplica, as suas orações, os seus pedidos ao Senhor. E ele olha para a multidão, ele começa a servir. Jesus, ele ensina a multidão de tal forma que a multidão, ela fica: uau, Jesus, que palavra maravilhosa, como o Senhor é bom. Tantas pessoas chegam, muitas pessoas, até que de repente está entardecendo, e aí alguém fala: Jesus, manda essa galera embora, porque eles não têm o que comer. Jesus fala: eles já estão aqui, deem vocês comida a eles. Não tem como, Jesus, nós não temos salário suficiente, comida para isso. Um garoto aparece com pães e peixes, entrega nas mãos de Jesus. Jesus dá graças a Deus, parte, entrega aos discípulos, e eles vão alimentando uma multidão. Todo mundo é saciado. É uma grande multidão, é saciada. Eles levam para casa 12 cestos cheios com pães e peixes. E aí acontece um milagre, que é um dos milagres que Jesus é mais conhecido por este milagre. Ele é conhecido pelo milagre da transformação da água em vinho. Ele é conhecido como aquele que andou sobre as águas. Mas quando nós pensamos em Jesus, no milagre da provisão, pensamos na multiplicação de pães e peixes. Jesus, ele está vivendo então um momento de ápice do seu ministério, porque todo mundo está olhando para ele e fala assim: cara, como pode ele ensinar para nós, ele pegar apenas 5 pães e 2 peixes, e ele multiplicar para alimentar uma multidão toda? Como pode tudo isso? Mas olha que interessante, no versículo 23 de Mateus 14, tendo despedido a multidão, Jesus despediu a multidão. Ele foi fazer o quê? Subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. O ensino aqui para nós é muito simples. Na crise, quando você acabou de saber que João Batista morreu, esteja íntimo de Deus, busque o Senhor. O ensino aqui é bem simples. Na vitória,
quando todo mundo está celebrando a sua vida, se retire e esteja íntimo de Deus e o busque no secreto. É por isso que o apóstolo Paulo fala para nós: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças o tempo todo, pois esta é a vontade de Deus. Sabe o que é interessante nessa passagem que eu acabei de ler com vocês? É que no tempo de crise, Jesus busca Deus em oração. No tempo de vitória, Jesus busca Deus em oração. Mas no versículo 36 de Mateus 14, diz que Jesus, devido a uma vida de oração tão profunda, ele vive um resultado que homem nenhum tinha vivido. Versículo 36: suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Eu disse para vocês que a força da minha oração é determinada a partir do lugar de onde eu oro. Se eu oro de um lugar de adoração, um coração de adoração, então Deus tudo novo Ele faz. Nós começamos essa palavra hoje, eu fazendo uma pergunta para vocês: como será que nós conseguimos acessar o coração de Deus e viver uma vida poderosa aqui e hoje? Adoração e oração é a chave. Deus tem um caminho abundante para nós, uma vida poderosa, para você entender a vontade de Deus na sua vida, a vontade de Deus daqueles que estão à sua volta. Mas a adoração e oração, eles são a chave. Agora existe uma porta. Richard Foster escreveu em seu livro Oração, um livro maravilhoso. Ele diz que a chave para acessar o coração de Deus é a adoração e a oração. E a porta que nos leva a este coração tem um nome: é Jesus. É Ele quem nos mostra o caminho. Na crise, esteja íntimo de Deus. Na vitória, esteja íntimo de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus Pai senão por meio de Jesus. Será que nós podemos ficar de pé onde nós estamos? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.